Hoje a gente vai mergulhar numa das estratégias mais poderosas da ciência da computação. É um jeito de pensar que consegue transformar aquelas tarefas gigantescas que parecem impossíveis em algo totalmente gerenciável. Estamos falando de dividir para conquistar. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que um sistema consegue fazer essas coisas numa velocidade que parece mágica? A gente busca uma informação num banco de dados imenso e a resposta vem na hora. A primeira impressão é que precisa de uma força bruta absurda, mas a resposta de verdade, ela é bem mais elegante. Pois é, o grande segredo não está na força, mas sim na estratégia. A solução não é sobre ter mais poder de processamento, e sim sobre ter uma abordagem mais inteligente. Em vez de atacar o problemão de frente, o método é desmontar ele. E é essa filosofia de reduzir a complexidade que a gente vai explorar agora. Então, como é que funciona essa abordagem inteligente? Ela não é aleatória, não. Ela segue uma receita bem clara e poderosa. Vamos conhecer agora o método de divisão e conquista em 3 passos, uma estrutura que serve para uma infinidade de desafios. O nome dessa técnica é dividir para conquistar, e a palavra-chave aqui é paradigma. Isso quer dizer que não é um algoritmo só, mas um jeito de pensar, de criar soluções. A ideia é bem simples na verdade. Se um problema é grande demais, a gente quebra em pedaços menores, resolve esses pedaços e, no final, combina as soluções. Essa receita se resume a 3 passos. Primeiro, dividir. O problema principal é quebrado em pedacinhos. Segundo, conquistar. Cada um desses pedacinhos é resolvido. Se eles ainda forem complicados, a gente divide de novo, num processo que se repete até eles ficarem triviais. E terceiro, combinar. Todas as soluções pequenas são juntadas de um jeito inteligente para formar a solução final, a do problema original. Legal, a teoria parece boa, mas, na prática, como é que isso funciona? Para a gente entender o poder desses 3 passos, vamos analisar um dos exemplos mais clássicos e elegantes da computação, a busca binária. Imagina só o desafio, encontrar uma agulha num palheiro gigantesco. A busca binária faz exatamente isso, mas com uma condição crucial, que está até destacada aí. A lista precisa estar ordenada. Sem isso, a mágica simplesmente não acontece. A genialidade da divisão está toda aqui. Em vez de olhar um por um, o algoritmo vai direto no meio da lista. E com uma pergunta só, o item que eu procuro é maior ou menor que esse aqui do meio, metade das possibilidades é jogada fora. O problema diminui pela metade, num passo só. A etapa de conquista, então, é basicamente repetir o processo. O que sobrou é um problema igualzinho ao original, só que com metade do tamanho. Então, se aplica a mesma lógica. Vai no meio do que sobrou, corta o problema pela metade de novo, e de novo, e de novo. E o mais interessante na busca binária é que a etapa de combinação, ela é inexistente. Assim que o elemento é encontrado, o algoritmo para. Objetivo cumprido. É um caso puro onde toda a força da estratégia está concentrada no passo de dividir. Mas nem sempre é assim. Vamos dar um pulo para o problema da ordenação. Vamos ver como 2 algoritmos super famosos, o Merge Sort e o Quick Sort, usam a mesma receita de dividir para conquistar, mas colocam o esforço em lugares diferentes. Um foca na combinação, o outro na divisão. Vamos começar pelo Merge Sort. O nome dele já dá uma boa pista. Merge quer dizer mesclar, juntar. A força dele não está na divisão, mas sim no jeito como ele mescla, como ele combina os resultados no final. A divisão no Merge Sort é quase mecânica, sabe? Ele simplesmente vai dividindo a lista ao meio, de novo, sem pensar muito, até chegar no ponto em que cada elemento está sozinho na sua própria mini-lista. E, uma lista de um item só já está, por definição, ordenada. A mágica de verdade acontece agora, na volta. A etapa de combinação é onde está o trabalho pesado. O algoritmo começa a juntar, a mesclar os pares de listas de um item, criando listas ordenadas de 2. Depois, junta essas para criar listas de 4 e assim por diante, construindo a solução passo a passo até a lista inteira estar perfeitamente em ordem. E uma característica marcante do Merge Sort é a sua consistência. Para ele não importa se a lista já está quase ordenada ou se está uma bagunça total. Ele sempre vai executar o mesmo número de passos. Simplesmente não existe um melhor ou pior caso. O desempenho dele é totalmente previsível, o que o torna extremamente confiável. Agora, vamos para o primo famoso dele, o Quick Sort. Ele inverte completamente a lógica e aposta numa divisão muito mais estratégica. A divisão do Quick Sort não é só cortar ao meio. Ele começa escolhendo um elemento da lista para ser o pivô. E essa escolha é fundamental. Ela vai ditar todo o resto do processo. Com o pivô escolhido, o trabalho de verdade começa.
O algoritmo varre a lista e a reorganiza. Tudo que é menor que o pivô vai para um lado e tudo que é maior vai para o outro. No final desse processo, o pivô já está na sua posição correta e final. A lista foi particionada e a etapa de combinação se torna quase trivial. Só que essa estratégia tem um preço: a imprevisibilidade. O desempenho do Quicksort depende totalmente da escolha do pivô. Se ele divide a lista em duas metades quase iguais, aí temos o melhor caso, ele fica super rápido. Mas se, por azar, o pivô for o menor ou o maior elemento da lista, a divisão fica toda desbalanceada, e isso leva ao pior caso, que é bem mais lento. Ok, então a gente viu a teoria e 3 exemplos bem diferentes. Busca binária, Merge Sort, Quicksort, todos eles usam o mesmo paradigma. Então, qual é a grande lição aqui? Essa citação do professor Bruno Bruck, da fonte que a gente usou para esta análise, resume tudo perfeitamente. É a arte de decompor a complexidade. É sobre entender que quase todo grande desafio é, na verdade, uma coleção de desafios menores. Essa filosofia é fundamental. Ela dá uma ferramenta para transformar o que parece esmagador em algo gerenciável. Ela nos ensina a pensar de forma recursiva, o que leva a soluções não só eficientes, mas muitas vezes muito elegantes. Não é nenhum exagero dizer que essa ideia é a espinha dorsal de vários dos algoritmos mais rápidos e importantes que usamos todos os dias. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse jeito de pensar não se aplica só a listas de números. Dá para pensar em grandes projetos, em metas de longo prazo ou até em desafios sociais complexos. Fica a pergunta no ar. Qual o problema que parece impossível poderia ser desvendado se a gente encontrasse a maneira certa de dividi-lo em partes pequenas e conquistáveis? A resposta pode ser bem surpreendente.